Eu acredito que tem muita gente numa corrida de rato no marketing digital. E uma corrida de rato pelo dinheiro. Então, as pessoas, elas entram, fazem promessas extremamente agressivas para poder ganhar dinheiro e não entregam. E poucos se importam com pessoas. Elas esquecem que não é sobre dinheiro, marketing não é sobre dinheiro, marketing é sobre pessoas. Porque o que mantém o produto no longo prazo vendendo não é a promessa agressiva, é a entrega de qualidade. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Copcast, os bastidores do copywriting no Brasil. É isso que é pra falar, Escova? Sempre esqueço de falar os bastidores pra você que tá aí. Agora a gente lembrou, né? Vou tentar lembrar toda vez, que assim a galera me cobra também, né? Legal, pessoal. Hoje eu tô aqui com o Isis Moreira. Tudo bom, Isis? Sou eu, tudo bem? Massa. Pra quem não ouviu, o primeiro episódio que a gente fez com a Isis, na semana passada saiu, foi espetacular, né? Nossa, eu adorei conversar. O que você gostou mais do último episódio? Peguei de surpresa. Tem Você não tanto lembra? tempo que eu não lembro. Faz tempo. Ah, então pronto, vai ter que decidir, vai ter que ir lá escutar, né? Eu vou lá reescutar. Massa, legal. Não você, o auditor. Se quiser escutar, pode escutar também. Mas a galera tá escutando. Legal. Nesse episódio, a gente combinou aqui um negócio para conversar com vocês a respeito das... Para você que já tá aqui, já deve ter visto o título do episódio, né? Mas as verdades sobre o marketing digital. Vixe, lá vem, né? E para quem conhece a Isis sabe que ela é polêmica, né? Agora, não é mais? Não. Agora é polêmica com carinho. Exato. Ótimo. Então, vamos ser polêmicos com carinho, né? Mas a gente vai falar as verdades. Trago verdades. Trago verdade. Legal, então é sobre isso que a gente vai conversar. Bora. Legal, Isis. Então vamos começar o nosso papo a respeito dessas verdades de marketing digital. A gente não combinou o jogo antes e eu acho que isso é legal porque tem muita coisa que a gente sabe nos bastidores que não normalmente é divulgado. E eu acho que muitas vezes quando a galera saca ou quando a galera ouve isso, talvez aqui ou seja em qualquer outro lugar, né? É bom porque traz um pouco de pé no chão. Exato. Né? A gente começou, não foi agora, né? Então nós dois começamos há bastante tempo nesse mercado. A gente viu a galera crescer do nada, certo? Sim. Inclusive, já vou te falar uma das primeiras verdades. Uma pra mim que pega pra caramba. Eu comecei nesse mercado em 2011. Comecei a estudar e comecei a... Não necessariamente trabalhar nesse mercado. Vai fazer 10 anos. Vai fazer 10 anos, velho. Isso. Louco, né? Oh. Eu fiz a primeira... Na real, eu comecei a estudar a respeito disso e por causa do curso do Érico, do Hugo Rocha, que era o de leilões. E eu me interessei muito pelo formato que ele vendia, que na época eu não sabia que era lançamento, né? Mas que depois eu fui a descobrir que era lançamento. E agora, o que aconteceu comigo? Por muito tempo, eu via muitos amigos meus, pessoas do meu lado, ganhando milhões e eu não. E aí? Porra, isso era foda. Você se comparava. Não. Até hoje a gente tem que tomar cuidado para não se comparar. Porque sempre vai ter alguém maior que você. Sempre. Né? E sempre vai ter alguém menor que você. Sempre. Então, isso não é algo que... vou dizer assim... É algo que você se acostuma, que você percebe. Você tem que perceber primeiro, né? Pra você não ficar se comparando com os outros. É fácil falar, não compare os seus bastidores com o palco de alguém, né? Mas é a pura verdade, deve ser assim de fato, né? Só que é difícil fazer. Aí, especialmente no mercado onde todo mundo esfrega na tua cara quanto faturou, né? Mas nunca esfrega na tua cara talvez o quanto gastou para fazer isso, né? Ou o quanto talvez dedicou de vida, de tempo, de energia, né? Então, para mim, uma verdade, né? Cara, todo mundo se compara. Todo mundo se compara. E aí, para mim, uma questão de inteligência emocional, sabe? De percepção. E aí, pro pessoal que acha que coaching é besteira, que desenvolvimento pessoal é besteira, isso tira você do jogo. Me tirou do jogo muitas vezes. Eu deixei de lançar coisas, eu deixei de fazer coisas porque eu achava que não estava comparável a algo que alguém estava fazendo. E aí eu falava, cara, nunca vou conseguir fazer algo parecido com aquilo, então vou deixar quieto. Porque quem olha pro lado, ferra o pescoço e deixa de olhar pra frente. Ó, isso aí.
É exatamente isso, sabe? E eu digo até mais. Custou pra mim, tipo, eu tive que me afastar das pessoas. Não necessariamente por querer, sabe? Mas porque, tipo, acabou a grana pra começar a fazer algumas coisas e não conseguia mais participar de grupos, não conseguia mais participar de viagens, de eventos e tal. E foi o momento onde eu consegui voltar e olhar pro que precisava ser feito pra conseguir ter resultado, sabe? Saquei. O que você acha? Já teve isso com você? Já aconteceu isso com você? Ah, já aconteceu, com certeza, mas hoje eu tenho uma visão de que eu não é que eu comparo, mas eu gosto de olhar para pessoas que têm resultados diferentes e ver o que elas estão fazendo que eu não estou fazendo. Então eu olho com uma comparação benéfica de aprender com a pessoa. Agora, quando eu vejo uma pessoa com muito mais resultado que eu procuro vibrar com isso, do tipo, uau, que legal. E tipo, se ela tem mais é porque ela merece. É isso. Você primeiro tem que ser pra depois ter, né? Exato. Alguma coisa ela é que você ainda não é, né? Talvez, né? Alguma coisa. Que massa. Legal. O que mais? Eu já te falei uma verdade aqui. Cara, né? Então... eu vou falar uma verdade. Eu acredito que tem muita gente numa corrida de rato no marketing digital. Então as pessoas elas entram, fazem promessas extremamente agressivas para poder ganhar dinheiro e não entregam. E uma corrida de rato pelo dinheiro. Eu quero dinheiro, quero dinheiro, quero dinheiro. E poucos se importam com pessoas. Elas esquecem que não é sobre dinheiro, marketing não é sobre dinheiro, marketing é sobre pessoas. E que não adianta nada ter promessas extremamente agressivas sem uma entrega qualificada. Porque o que mantém o produto no longo prazo vendendo não é a promessa agressiva. É a entrega de qualidade. Que louco. Então, eu vejo muitas pessoas focando no marketing, esquecendo que é sobre pessoas, entendeu? E aí eu vejo muitas pessoas caindo por causa disso. A gente está no mercado já tem alguns anos. Quantas pessoas não começaram? Sumiram do mapa. Por quê? Não adianta só saber fazer marketing. Que legal, porque isso é uma coisa que, pra mim, era sempre uma preocupação. E eu diria que eu sou um cara que eu sou muito, como é que eu vou dizer? Suscetível a opiniões. O que eu quero dizer isso? Não do lado... Bom, tem um lado negativo disso, né? Então eu escuto muito a opinião das pessoas, mas eu sou um excelente ouvinte. Entendeu? Então eu consigo de fato pegar. Agora, o que acaba me causando muito às vezes é muita gente falando e eu acabo ficando barata tonta, entendeu? Então, pra mim, foi inclusive um dos motivos que acabou levando ao que eu falei pra você, né? Entendi. De escutar muita gente. Então, quando eu dei um passo pra trás, né? Agora, uma coisa que eu me preocupava e que eu achava estranho as pessoas não se preocuparem era com a qualidade do material que estava sendo entregue. Né? Porque, em geral, agora as coisas mudaram. Porque eu acho que todo mundo percebeu isso, né? Ou pelo menos quem tá no jogo, mundo, né? Todo mundo que tá no jogo ainda, né? Que tá jogando alto, que tá crescendo. Chegou num momento agora que se você não estiver cuidando das pessoas de fato, é muito rápido. Tipo, as pessoas já estão acostumadas. Ela vê, o cara promete, não consegue entregar, morre. É muito rápido, né? Agora, se ele entrega, ele fica. E eu acho que isso é um filtro legal também, né? Apesar de tempo de mercado ser algo que geralmente não diz muito, algumas vezes não diz muito. Eu tô há 50 anos no mercado. Dane-se, e aí? Seu produto é bom ou não é? No mercado digital, eu diria que o cara não fica se não for bom. Porque antigamente qualquer amador ficava. Não é verdade. Qualquer amador performava bem. E agora, como o mercado está crescendo, só fica quem realmente é profissional. E aí, ser profissional... O que é ser profissional, né? É você dominar não só a sua área da sua habilidade, mas além da entrega, ter habilidades que vão além do conhecimento, que é você ser empresário, que é você dominar outro jogo. Então, o copywriter, por exemplo, não adianta ser só copywriter. Tem que ser um bom negociador, tem que ser tem que fazer networking, tem que saber se vender, tem que ter um bom controle do próprio fluxo de caixa. Importante, Importante. Senão a própria pessoa não fica no mercado, né? E para mim, assim, a questão da entrega, né? Então, no começo, eu era como qualquer copywriter que começa.
eu fazia o que tinha que ser feito. A grande diferença é, de fato, eu acho que a gente pegou uma janela no começo que era mais permissiva, no sentido assim, como pouca gente conhecia, se a gente fizesse cagada, o pessoal perdoava. É tipo isso, entendeu? E também não tinha comparação. Tinham poucos produtos. É verdade. Tinha poucos produtos. Então né? a pessoa isso, viu um produto né? ruim, beleza, é um produto ruim. Agora, na medida que tem produto bom, produto médio, produto ruim, a pessoa vai comparar um com o outro. Exato. Até porque ela não compra um curso só, né? Não compra mais um curso só. Quantos cursos você já comprou? Você tem ideia? Mais de 20. Mais de 20? Tô achando baixo isso. Baixo? Sabe quantos eu tenho? Eu fiz a conta. 503. 503 cursos. Juro por Deus. Meus. Não é um chute, não é um número, é exato mesmo. Sabe Você como é que eu sei? Como é que você sabe? Porque aconteceu o seguinte, eu tenho uma planilha com todas as senhas e acessos. Nem todos eu comprei, né? Boa parte deles eu ganhei, ou tive acesso por algum amigo, ou alguém que, enfim, indicou o curso e a gente conversa com os... Pô, a gente ganha muito produto, né? Então, sim. Então, quando eu queria fazer uma lista, eu pedi pro Eric que trabalha comigo, eu falei, cara, faz uma lista de todos, porque assim o pessoal da nossa equipe que quiser assistir, tá lá, né? E aí ele falou, mano, você não tem ideia de quantos cursos tem. 503. Ficou 503 linhas na planilha. Olha o tanto de curso que não tem, né? Nossa, e não é nem, sei lá, 1% do mercado se bobear. Né? Então, o Hotmart tem acho que 25, 30 mil cursos que vendem. Não tô nem dizendo daqueles que não vendem, né? Legal. Eu acho que essa questão... Você trouxe a respeito, por exemplo, de se preparar e não ter só uma habilidade, né? É muito verdade isso. Meu, já aconteceu com você de você se ferrar com fluxo de caixa? Já, claro. Nossa, eu me ferrei em mais ou menos 300 mil reais uma vez. Não, de ficar no negativo? No negativo da empresa eu nunca fiquei. Tá. Eu já quase fiquei. Entendi. Assim, eu ia ficar mês que vem. Entendi. Aí eu fui lá e... Virou e conseguiu salvar. Exato. Eu não consegui salvar em um período, né? E eu tive que emprestar dinheiro do banco. 300 mil reais. E eu consegui depois recuperar porque o meu giro era muito alto. Entendeu? E eu não aprendi fluxo de caixa. Eu achava que gastava X e real eu gastava 2X. Olha que louco. Eu Pensava como novo rico, tipo... Claro, lógico. Ganhei muito dinheiro. Caiu, sei lá, 100 mil reais na minha conta por um trabalho. Veio entendeu? uma verdade. Não há espaço para crianças no mercado. É verdade, não tem mais. Se tinha antes, foi uma janela muito curta e agora, bicho... Não tem mais essa. Ganhei muito dinheiro, sou novo rico, vou torrar todo o dinheiro que eu ganhei. Porque vai ser fácil fazer de novo. Roupas, porque é fácil. Cara, a gente tem uma empresa, né? Fluxo de caixa. Nossa empresa... Quantas pessoas trabalham com você hoje? Olha, fixamente temos 10 pessoas Tá. e tem outras 6 que são terceirizadas. Legal. A gente tá com 26 pessoas na equipe. 26 pessoas. 26. Todo mundo trabalhando de casa. Isso é massa. Home office, que massa. Todo mundo home office. Então, o custo da empresa é uma casa por mês. Tô ligada. Né? Tá ligado, né? É isso aí. Sem contar o tráfego. Sem contar o tráfego. Claro, sem contar o tráfego, porque o tráfego varia. Sem contar impostos. Sem contar impostos, exatamente. Importante a pessoa saber disso, né? Porque às vezes ele olha, por exemplo, e fala assim: agora a gente começou a ter bastante conteúdo de Instagram, tem podcast, tem vídeo, o cara pode estar vendo a gente no YouTube, pode estar vendo a gente no Instagram, pode estar vendo talvez um vídeo mais curtinho no Instagram. Enfim, tem um monte de produção. Aqui atrás tem 2 pessoas trabalhando comigo. A gente veio de Campinas para São Paulo para fazer essa filmagem. Você veio de Brasília, né? Sim. A gente almoçou hoje, teve que vir todo mundo, pagar tudo isso aqui pra gente poder sentar aqui e fazer esse negócio. Não ache, e assim, vou dar uma ressalva logo depois, mas não ache que quando você olha, por exemplo, um cara grande no mercado produzindo uma cacetada de conteúdo, que aquilo ali é assim, o cara só senta e faz. É tão fácil, né? É só gravar. É tipo um podcast, é só gravar. Só precisa de um microfone bonito desse aí, ó. Boa, já era, né? Dá certo. E... aí as pessoas querem comparar, né, o que a gente faz com 26 pessoas na equipe com ela fazendo sozinha. Não dá para comparar. Né? É impossível. Você não tem braço suficiente para colocar toda a coisa no ar.
Por outro lado, já queria fazer uma ressalva de que isso não é uma desculpa. Não é uma desculpa. Né? A gente começou fazendo uns vídeos... Inclusive, seus vídeos ruins estão no ar ainda ou você tirou tudo? Não, tem vídeo ruim no meu no ar. O meu tem um monte de vídeo ruim no ar. Inclusive, podcast, a pessoa nem precisa de microfone assim, ela pode gravar do telefone. O microfone do iPhone ou do Android, sei lá, é um puta no microfone bom. O cara grava aqui, ó. Sabe? E fica um baita no conteúdo legal. Enfim, podcast é legal porque a gente tá fazendo com vídeo e tal, mas não precisa ser. Sim, né? É só capricho, a sua voz. É capricho. Você sabe que um primeiro vídeo que eu gravei... Nossa, essa foi antiga. Primeiro vídeo que eu gravei no meu quarto, na casa do meu pai, que eu morava com ele ainda. E alguém falou pra mim... Filho da puta, desculpa, mas que se você colocasse um cobertor na sua cabeça, o áudio ficava muito melhor. Sim. Entendeu? Eu suava. Meu Deus do céu. Eu pingava suor. E eu tava com o computador soltando aquele vento quente dentro, porque eu tava lendo o texto. Era um VSL, né? Então eu ia ler, e aí tava segurando o celular numa mão, com o computador no outro, passando a tela pra passar, e o cobertor cobrindo tudo. Claro. E aquele ar quente do computador vindo. Minha Nossa Senhora, cara. Então o primeiro vídeo que eu gravei foi assim. Entendi. Mas eu fiz e gerou venda e funcionou. Né? Então... É uma venda literalmente feita com suor. Com suor. Com muito suor, eu diria. Com muito suor. Meu Deus do céu. Só que eu lembro que eu levei 3 ou 4 dias pra conseguir gravar. Porque eu falava assim, não, agora tá... O dia não tá legal. Entendi. Agora não terminei o texto. Não, peraí que precisa mais uma revisão. Já aconteceu isso com você? Se já. Né? Sim. Outra verdade, né? Outra verdade. Dá trabalho pra caramba fazer conteúdo, não é fácil. Mas se você não fizer, hoje você tá fora do mercado, né? Você não acha? Eu acredito que pra quem faz conteúdo tudo fica mais fácil, né? Que dá trabalho, né? Porque assim, o que não dá trabalho? O que é bom que não dá trabalho? Né? Verdade. A pessoa quiser ser traficante, quer ser traficante, vai dar trabalho, né? É isso aí. Então, agora quando a gente ressignifica o trabalho como algo bom, com servir, com cumprir uma missão, aí a gente cria amor por esse trabalho e fica mais prazeroso e leve fazer. Legal. Uma coisa que eu percebi foi que eu sempre gostei de criar conteúdo. O que eu não gostava era de ser obrigado a isso. Entendi. Sabe? Como tu é influente, gosta de conversar, podcast é perfeito pra você. Perfeito, mano. Porque sai com naturalidade. E eu faço isso o dia inteiro, se precisar. Porque, sabe o que é? Eu já faço. Entendi. A gente veio conversando, né, pessoal? A gente veio conversando no carro. Nem lembro qual que era o assunto que a gente tava falando. Enfim, a gente veio conversando e, lembrei. Sobre a diferença do Netflix e da televisão. Porque a gente tava falando do Big Brother, né? A gente comentou que o Pyong Lee tá no Big Brother, né? O Pyong Lee foi um cliente nosso. A gente fez um lançamento pra ele. E aí ele tá no Big Brother agora e a gente pensou, caraca, a TV Globo teve que contratar... eu não sei se eles pagaram ou não, talvez sim, talvez não dá pra saber, né? Mas eles tiveram que contratar pessoas da internet pra conseguir ter audiência de novo no Big Brother, né? Caramba. Eles se renderam, né? Sim, tudo porque as pessoas estão indo pro celular, pro Instagram, trocando TV por mídia social, né? E aí, olha que perfeito o casamento, né? O cara tá no Instagram da pessoa, porque tem alguém alimentando. Se ele for inteligente, né? Se a galera que foi pro Big Brother foi inteligente, eles deixaram alguém alimentando o Instagram deles aqui. Sim. Né? E vendo o cara no Instagram e vendo também na TV. É o mesmo conteúdo 2 vezes. Mas enfim... Esse é um assunto legal pra gente falar de uma próxima vez, mas só pra dizer que pra mim é muito natural isso, a gente veio conversando no carro, daria um podcast no carro. Tá vendo? Você entendeu? Muito mais fácil documentar conversas, né? Do que propriamente ir criar um conteúdo engessado ali do zero. Legal. Então, pra quem quiser criar um podcast, né? Esse é um caminho. Muita gente criando podcast, inclusive, né? Sim. Vamos falar verdades a respeito de podcasts. O fato de muitas pessoas estarem criando podcast, você acha que é ruim? Ou legal? Ou o que você acha? É maravilhoso. Porque, assim, é diferente você querer passar meia hora com uma pessoa. Você não vai querer passar meia hora com todo mundo. Não é todo mundo que você aguenta ficar escutando meia hora. Sim. Você vai passar meia hora com quem você curte muito. Então, a galera que te curte pra caramba fica aqui meia hora te escutando. E quer muito mais. Então, eu acredito que segmenta muito a audiência. Agora, ver vídeo de 1 minuto, você vê de todo mundo. Então, o pessoal dá tanta importância aos nuggets, né?
Eu acho super importantes, né? Eu acho que como uma forma das pessoas te conhecerem especialmente, né? É super legal. Agora, fazer nugget dá trabalho, né? Porque você tem que achar um bom conteúdo. Primeiro, você tem que gravar um conteúdo grande, né? Segundo, você tem que achar daquele conteúdo grande quais são as melhores partes. E você tem que assistir com muita atenção aquilo ali para conseguir achar. Ou seja, se você gravou um conteúdo de meia hora, você não vai conseguir assistir em meia hora, pegar os melhores conteúdos. Você vai ter que ouvir isso 2, 3 vezes, né? Tá. Eu tenho uma verdade sobre esse assunto. Quer falar já? Posso falar. Ó, manda. Cara, a verdade é que não tem que fazer podcast, não tem que fazer vídeo de 1 minuto. Você tem que fazer aquilo que você quer. Boa. Desde que faça. Boa. Então eu vejo muita gente pensando assim. Porque tem gente que talvez que não curta nunca fazer um podcast. Nunca vai querer ficar falando meia hora, porque não é a vibe da pessoa fazer isso. Sim. Mas se ela tiver, pois eu não gosto de falar, eu gosto de escrever, a minha habilidade é escrever. Cadê seus textos, então, todo dia no Instagram? Cadê seus textos todo dia no seu site? Então, depende muito da veia criativa da pessoa. Eu vejo que tem pessoas que são excelentes escritores. Então, se você tem uma habilidade que é escrita, vai e coloca isso com volume na internet. Agora, se você é fluente para poder falar, você gosta, beleza, vai lá e grava dezenas de podcasts. Isis, eu me dou melhor com vídeo. Eu posso ligar a câmera e amo falar no vídeo. Então, beleza, vai lá. Então, às vezes as pessoas têm uma curva de aprendizado muito grande e resistem muito para entrar numa mídia que elas não curtem fazer. É porque, por exemplo, stories do Instagram. Explica um pouquinho o que você acha sobre isso, porque muita gente tem resistência de fazer stories, apesar do stories hoje ser talvez a principal mídia. Talvez, né? Uma das principais, sem dúvida, né? É bom estar na mídia, mas se você focar em estar numa mídia que você sente prazer, porque adianta nada. Eu vou fazer obrigado. Cara, ninguém vai gostar, entendeu? Porque as pessoas vão acompanhar um conteúdo porque elas gostam. E se nem você tá curtindo fazer o seu conteúdo, como você espera que alguém vai curtir? E eu acho que nesse caso tem um ponto que pega pra mim, talvez pegue pra mais pessoas, que é, se alguém me obriga a fazer, você entendeu? Já fudeu. Tipo, já vai sair ruim, entendeu? Tipo, a gente deu o nosso jeito de conseguir chegar aqui pra gravar hoje, né? Por quê? Porque eu gosto pra caramba. Sim. Sacou? Então, a gente poderia ter dado qualquer desculpa, né? Porque a gente não ia conseguir amanhã, tivemos que trocar dia de gravação e tal. Pô, a galera também teve que fazer mudanças na agenda, tem o trânsito em São Paulo, né? São Paulo, sempre São Paulo. Né? Então, teria milhares de desculpas pra gente não fazer. Agora, eu tava ansioso pra vir, porque eu acho que esse papo tá massa pra caramba. Né? Então, eu já sabia que ia ser muito legal. Sim. Agora, o Stories é uma coisa que muita gente resiste, porque se sente talvez obrigado a fazer, porque é a principal mídia, ou porque muita gente fala que tem que ser feito e tal, né? Eu acho que se você não estiver curtindo, realmente é um martírio, né? Aí é entender, poxa, eu não gosto de aparecer nos meus stories porque eu tenho vergonha. Beleza, mas e texto nos stories? Ah, verdade. Tu pode escrever em texto, você pode... Eu conheço pessoas que têm audiências gigantes nos stories e elas não aparecem. É só texto. É verdade, eu conheço também. Eu conheço uma pessoa que tem 12 mil seguidores e ela tem 6 mil visualizações médias. E eu conheço outra pessoa que é extremamente famosa, essa eu não vou poder falar o nome porque eu vi o Instagram dela esses dias, que tem 400 mil pessoas e ela tem 500 pessoas assistindo. Nossa. Então olha que louco, né? Uma pessoa que tem 12 mil seguidores tem 6 mil pessoas assistindo todos os dias, acompanhando os stories ali, e é só texto. Só texto. E ela põe pouquíssimos textos, inclusive, ou... Não pouquíssimos, mas sei lá, talvez ela ponha uns 10, 20 stories no máximo por dia, respondendo algumas perguntas. E eu imagino que ela deve curtir muito responder. Imagino que sim, porque o conteúdo é muito bom. O conteúdo é bom. É interessante, e tanto que eu vejo muito mais o dela do que o da outra pessoa. Da famosona. É. Entendi. Louco, né? E aí você vai lá e olha e fala, o Instagram da pessoa tem 400 mil pessoas. Beleza, é uma ótima forma de parecer legal, né? Sim. Só que o seu conteúdo não tem tração, o Instagram não entrega, né? Não entrega. Que louco, né? Como é que é o teu Instagram hoje? Você pode abrir? Posso. Como é que é? Como é que é o quê? Os números? Você tem quantos mil?
seguidores? Hoje eu tenho 169 mil seguidores. 169. E o pessoal é engajado? Cara, bastante. É. Mas nem sempre foi assim. Ah, aliás, já que a gente tá falando disso, tinha uma coisa que eu queria te perguntar. Você comentou um tempo atrás a respeito de como que você aumentou muito os seus números no Instagram. Que eu vi no seu... você tem um canal de Telegram, né? Tenho. Então acho que foi lá que eu vi, no canal de Telegram. Agora, uma coisa que você não falou no canal do Telegram, e eu queria que você falasse aqui, é como foi na prática. Tipo, o que você fez na prática... Tá. Porque eu lembro... Se você não sabe o que é, entra lá no canal da Isis no Telegram, né? E aí você vai sacar isso. A teoria não, mas o conceito de por que aconteceu, eu entendi. Tá. Agora, o que você fez na prática para aumentar muito... Você teve 700 pessoas ao vivo, não é isso? 700 pessoas ao vivo. Entendi. Lembrei do áudio. Ótimo. Bom, gente, eu tava fazendo conteúdo com muita consistência. Tinha época que eu tava fazendo 3 postagens por dia. Testei uma postagem por dia, daqueles vídeos que vinham de palestras. Então, vídeo de 1 minuto palco. E tal. E, cara, montei um time de conteúdo para poder minerar. A gente criou regra lá de como pegar o conteúdo perfeito, o melhor conteúdo, supra-sumo do conteúdo, e era revisão de promessa, e era um pega pra capar na equipe, todo mundo lá e dando o melhor. Já ouviram falar disso, pessoal? E nada acontecia de bom, assim. Eu não vi uma evolução, sabe? Nos números. Sei. Tipo assim, sei. Você sabe o que é? Você dá o sangue, você arrastar a bunda na brita, você... Cara, você tá lá sangrando pra fazer um conteúdo e o time todo participando. Aí você posta o bendito do vídeo, tem 2 comentários. Sei como é que é. Você sabe. Sei exatamente como é que é. Então, era extremamente frustrante, assim. E aí, eu resolvi parar com tudo, né? Teve um dia que eu falei, cara... Chega, né? Vamos estar com isso. Estamos toda semana aqui, tá ficando estressante fazer conteúdo dessa forma. Eu não quero, eu quero fazer conteúdo... Foi esse o pico, sabe? Eu falei, cara, eu quero que a minha forma de fazer conteúdo seja legal. Eu não quero me estressar fazendo conteúdo. Eu quero que seja divertido. Eu quero que seja algo que eu goste. Então, eu vou me despir de todas as regras que eu inventei do que eu tenho que fazer... E vou criar as minhas regras, o meu jeito de fazer o meu conteúdo. Tá. Então, lembro que eu até fiquei uma semana sem postar. Foi rápido até. Fiquei uma semana sem postar. Aconteceu a mesma coisa comigo no YouTube, mas eu fiquei uns 2 anos sem postar. Aí eu falei, tá bom, o que eu quero fazer? Vamos supor que não exista a regra de ter que postar um vídeo por dia. Vamos supor que não exista a regra disso, de aquilo. Eu falei, tem postagem de carrossel, que são vários posts. Eu gosto de fazer isso. Uma vez eu fiz e deu bom. Então, eu vou começar a fazer. E essa postagem de dicas de carrossel, eu amo fazer. Eu gosto de sentar. E é você que faz? Eu que faço. Cria lá com carinho e tal, com cuidado. Conteúdo. Aí, eu voltei a fazer o meu conteúdo e com a minha essência e me divertindo. Então, aí comecei a fazer. Aí, começou a ter muito comentário. Aí eu pensei, cara, falta mais a minha imagem de quem a Isis realmente é nas mídias sociais. Tirei fotos, as fotos lá boladonas e tal, isso com deu um estúdio e tal ou não? No estúdio. Porque, você fez um negócio massa. Meu público é feminino, meu público entendi. se conecta muito com essa imagem da mulher que é empreendedora e, ao mesmo tempo, não é masculina. Sim. Entendeu? Então, claro. Tem uma Isis extremamente poderosa que é feminina e que, ao mesmo tempo, tem resultado. Então, eu trouxe essa Isis com esse reposicionamento. E comecei a escrever textos, porque o que eu sempre gostei de fazer é escrever. Você que é copywriter, te entendo. Eu sempre gostei de escrever. Eu gosto muito mais de escrever do que de gravar. É mesmo? E aí eu voltei para o meu processo criativo de escrita, voltei a escrever os meus textos, voltei a tudo, porque antes eu pensava, poxa, eu não posso ficar escrevendo muito, por quê? Tem que ser vídeo, porque o vídeo eu vou impulsionar e vai gerar visualizador de vídeo, que vai ser o novo funk, e isso vai servir para o lançamento. Sim. Aí eu peguei e falei, quer saber? Foda-se. Eu vou fazer o que eu tô tirar um palavrão dela não é fácil, hein? Eu vou fazer o que eu tô afim, entendeu? É isso. E aí, isso não quer dizer que eu tenha deixado de publicar vídeos. Tá. Só que eu procurei sair da superficialidade de que tem que ser um vídeo de 1 minuto com uma diquinha. Então, ao invés de diquinhas de 1 minuto, eu comecei a publicar lives no meu feed.
em que eu falo mais profundamente de um assunto. Você pega a live, grava e coloca no feed, é isso? Exatamente. Ah, que legal. Então, as minhas lives vão... Inclusive, o podcast todo pode ir pro IGTV e pro feed. Sim. Ah, o podcast todo. O podcast todo. 25 minutos ali. 25 minutos tu vai e coloca no feed. Por que não, né? Por que não? Aí, galera, por que não? A questão é quando a gente entende que não existe uma sociedade brasileira das mídias digitais que preconiza que tem que ser assim, assim, E se existisse, ela estava errada. Se existisse, estava errada. Ou não tem nada que mandar em você, faz o que você quiser. A gente vai aprender justo por quê? Porque a gente quer criar as nossas próprias regras. A gente não quer ficar preso a uma convenção. Uhum. Então, foi quando eu me desprendi de tudo que eu já tinha escutado sobre mídias sociais. E eu falei, beleza, como eu quero que sejam as minhas mídias sociais, do meu jeito, com a minha essência, com a minha total entrega aqui. Uhum. Então eu comecei a fazer isso, publicar os meus textos, fazer o vídeo quando eu estou afim, quando tem o vídeo é algo muito verdadeiro. E eu comecei a pensar também, o que eu estou replicando de conteúdo e o que realmente é da Isis, do bastidor da Isis. Sim. Então, algo que eu fiz na prática foi parar completamente de publicar ideias e começar a falar do que eu faço. Uhum. Real. O que eu faço? Qual é o que eu aplico no meu bastidor? O que eu não faço no meu bastidor? Uhum. Que legal, porque isso... muita gente acaba duplicando o conteúdo, né? O cara escuta no Instagram, aí o outro fala, aí o outro fala, aí o outro fala, aí o outro fala. Porra, vira um telefone sem fio de todo mundo falando do mesmo assunto e ninguém, ou talvez só, no melhor dos casos, a pessoa da origem... de fato, aplicou aquilo. E aí, é louco, né? Porque ela vai lá e fala de uma coisa que teve resultado, que pra ela é verdadeiro. Uhum. E aí a pessoa olha e fala, nossa, ela teve resultado falando disso, vou falar também. Só que ela não fez. Uhum. E aí ela não tem essência ali pra falar. Não tem essência. Que legal, meu. Adorei isso. Antigamente, se você entrar no passado, quando eu tinha lá 2 comentários, era um conteúdo que tinha ido porque tinha obrigação de editar aquele conteúdo, porque tinha o calendário editorial. Hoje, que eu tenho ali, em média, 100 comentários por postagem... Se você vê um conteúdo meu no meu feed, é porque eu quis que aquele conteúdo estivesse lá. Que massa. Eu acho decidi que aquele conteúdo ia ser importante. Você já fez um vídeo sobre isso? Não. Porra, tá aí. Ou um texto, talvez. Ou um texto. Pode ser vídeo. Pode ser vídeo. Pode ser essa live cortada. Pode ser essa live cortada. Depois te manda. Então, assim, eu quero. Tá sendo de coração, não tá sendo por obrigação. Saquei. Tem minha verdade. Então, o que eu vejo? As pessoas copiando semi-verdades dos outros. São poucas pessoas que estão... nesse processo interno de pensar qual é a minha verdade. Então, agora que eu sei qual é a minha verdade, eu vou transbordar essa minha verdade para os outros. Uhum. Porque quando o conteúdo é muito verdadeiro, você não precisa fazer força para as pessoas gostarem. É que eu acho que tem um ponto importante aí para a gente olhar. Para o conteúdo ser muito verdadeiro, ele tem que ter base. Tem que ter base. A pessoa tem que saber do que está falando. Ela tem que, de fato, colocar em prática. Por exemplo, não dá pra você chegar lá e fazer um conteúdo de copy se você não faz copy. Não dá. Entendeu? Não dá pra você chegar e falar, não, vou falar sobre gatilhos mentais. Porra, de novo alguém falando de gatilhos mentais? De novo. Que saco, né? E aí, beleza. Então fala aí de algum e-mail que você mandou com o gatilho XPTO que deu certo. Exatamente. Ou que deu errado, sei lá, mas fala. Gatilhos que eu usei que deram certo. Pronto. E tá aqui, ó, nesse e-mail aqui. Falei isso. Eu gostei uma vez que você falou na palestra do Live, né? Pra quem não foi, SB Copy Live esse ano vai ser espetacular, né? E isso foi ano passado. Aliás, tá convidado pro ano que vem também. Opa! Aí, escutaram? Já você viu só? Foi muito massa a palestra. E eu lembro de um comentário que você fez, que a minha equipe se lembrou, e aí eu trago para você. Que você falou que tem um e-mail que tem um erro de português lá, né? E que você não corrige ele, porque ele converte. Né? E eu achei animal isso. Que eu falei assim, é muito verdade, porque na prática, assim, a gente poderia corrigir, né? Mas muitas vezes acontece da gente não saber exatamente, aí mais uma verdade para o marketing digital, né? A gente não saber exatamente qual foi o ponto que conectou com as pessoas e por que aquele e-mail vende. A gente sabe que ele vende, ponto. Né? Então, ele funciona. Se ele funciona, por que eu tenho que tentar entender? Só que não tem que desconstruir de uma maneira que se eu não entender, tipo, eu perdi o jogo. Porra, deixa o negócio no ar, tá dando dinheiro, tá funcionando. Exato. Né? E tem uma outra verdade que foi uma ficha que caiu esse ano depois de 5 anos no marketing. Ó, lá vem uma verdade grande, então. Cara, Diga. que palavras são energias. A palavra é energia. E antes, eu não estava nem aí para qual tipo de energia eu estava transmitindo com as minhas palavras.
E hoje, muito mais importante para mim do que o que eu estou escrevendo é qual sensação eu vou gerar nos outros. Mas você consegue pensar nisso antes de criar o conteúdo? Sempre penso. Me explica um pouquinho melhor. Qual a minha intenção? Porque, por exemplo, hoje eu não falo mal de ninguém nas minhas postagens. Hoje eu quero pensar o seguinte: qual é a minha intenção com essa postagem? A pessoa que vai ler, né? O que ela vai sentir com isso daqui? Um exercício de empatia. Pensar no outro. Antes eu não pensava. Antes eu falava, eu tô afim de falar isso aqui, é isso que eu tô afim. Pronto, vou falar. Hoje não, hoje eu penso no meu seguidor. Cara, o que ele tá precisando? Isso aqui é uma solução que vai dar um alívio para ele? Isso aqui é uma solução que vai inspirar o dia dele? Será que ele vai ler esse texto e vai falar, uau, agora meu dia vai ser diferente porque eu li a mensagem da Isis? Legal. Então eu tô muito conectada hoje realmente com a minha persona. Não é só falar, então... Não é transmitir uma informação, é muito além disso. Ótimo isso. Porque assim, muitas vezes a gente coloca lá... Teve uma época, faz um pouco tempo isso, que o pessoal colocava citações de pessoas importantes e aí eu achava ridículo. Na boa, eu fiz, tá? Então posso me incluir nessa. Mas eu achava ridículo, tipo frases assim... de Platão, frases de... Não, e aí depois colocava o nome do Platão que falou a frase e depois o nome da pessoa embaixo. Entendeu? Tipo, não entendi. Sabe? Era só informação com zero conexão. Exato. Era só um barulho. Um barulho. Né? E aí o pessoal reclama que não tem comentário, né? Porra, de novo falando a frase do Platão, velho, sabe? As pessoas estão dizendo muito de pouco, entendeu? Elas têm pouco e estão colocando, esparrando pela internet muita coisa vazia. Aí quando você encontra uma pessoa que ela é o pouco de muito, entendeu? Poxa, aquela pessoa, ela é uma das poucas pessoas que consegue conectar comigo, que eu consigo ler até o final. Porque ela tem sempre algo de relevante a dizer. Toda vez que ela posta, eu já fico ansiosa, porque eu sei que vem coisa boa ali. Você tem alguém assim que você segue? Tem. Legal. Não precisa falar se não quiser, mas... eu posso confessar uma coisa. Eu, por muito tempo, não consumi conteúdo. Eu não conseguia. Porque... em geral, as pessoas que eu estava acompanhando eram muito superficiais. E assim, eu via que o conteúdo que ela estava colocando era só porque ela tinha que colocar um conteúdo do dia. Quem nunca, né? Não, mas é louco isso, porque aí quando a gente para pensar no nosso, a gente tem uma agenda diária de conteúdo, Sim. Né? E eu vou olhar com muito mais cuidado depois dessa conversa. Vou olhar mesmo, porque assim, a gente definiu o editorial, tava lá, tá rodando, tá entrando todo dia o conteúdo novo, beleza. É melhor do que nada. Porque muitas vezes a gente não tava colocando nada, sabe? É melhor do que nada. Você tem que colocar alguma coisa. É melhor colocar só por colocar do que não colocar nada nunca. Exato. Mas o próximo passo... Próximo nível. O próximo nível é se importar com cada conteúdo de fato, né? Isso dá trabalho, cara. É isso que é a questão, né? A gente acha que... quer fugir um pouco do trabalho complicado, difícil, ou sei lá. Porque fazer conteúdo dá trabalho pra caramba. Mas hoje não dá trabalho pra mim. Sabe qual que é o meu segredo? No próximo episódio... Não, tô de sacanagem. Vamos concluir com essa. Cara, por que não te dá trabalho? Porque eu tô simplesmente transferindo pro papel, pro post, aquilo que está na minha cabeça. Não dá trabalho porque eu penso nisso. Eu vivo isso. Então, eu fico pensando realmente nos outros, no que eles precisam. Por exemplo, eu fiz lá uma postagem, 6 traços dos meus melhores alunos. Eu fico pensando nisso. Então, eu acho que falta as pessoas pensarem. Cuidado, né? Falta as pessoas refletirem. E por que as pessoas não refletem? Porque estão trabalhando no piloto automático. E foi quando eu parei de trabalhar no piloto automático e eu comecei a colocar amor no meu trabalho. Quando eu comecei a colocar entrega, quando eu comecei a colocar intenção no meu trabalho. Propósito, que é uma palavra muito batida, mas que eu acredito que vale a pena ser falado. E quando eu comecei a viver aquilo, é muito fácil hoje para mim fazer conteúdo. Eu espirro ter um conteúdo. Por quê? Porque é só uma transferência do que está aqui pro texto. Do que você já tá sentindo, né? Engraçado, né? Vou concluir em cima da sua conclusão. Eu, por muito tempo, criei conteúdo também como informação. E aí, é aí que eu parava. Tipo, é por isso que eu achava assim, nossa, eu não tenho mais informação, o que mais eu vou falar?
eu vou ter que fazer outro curso. Um dos motivos de eu ter lá os 503 cursos, né? Não, já que eu tenho que falar de outra coisa, eu tenho que fazer outro curso. Eu fazia outro curso, aprendi o conteúdo, aprendi a informação, replicava a informação. Mas eu acho que toma coragem se abrir, entendeu? Sim, tomar coragem para poder dizer. Tipo, fala aí a real. Falar a real. Tem que ter coragem para falar isso. Tem que ter coragem. A maior parte das pessoas não tem. Eu acho que os grandes youtubers, os grandes caras do Instagram, as grandes contas que cresceram organicamente são extremamente autênticos. Por quê? Porque eles não têm medo de serem rejeitados. Porque eles acham a turma deles, né? Eu tô me estendendo aqui. Não, mas... Não sei se já... Na verdade, inclusive, eu criei uma regra nova. Se o papo estiver bom, a gente continua. Porque o que aconteceu no meio de tudo isso? Eu fiz hipnose, eu fiz muita coisa para lidar com o medo que eu tinha de ser rejeitada. Coisa de infância. Sim. E quando eu me desbloqueei 100% desse medo, eu comecei a ser mais autêntica nas minhas mídias. Porque eu pensava, não importa, eu só quero ser aquilo que eu sou. Não importa se alguém vai gostar, se alguém não vai gostar, o meu trabalho vai ser, entendeu? Sim. E aí, muitas pessoas não são porque elas querem parecer algo que elas não são. Sim. E o que dá trabalho é você parecer ser um personagem que você não é. Então é muito mais leve você criar esse conteúdo. Porque quando você simplesmente é, você não dá trabalho. Você é. Entendi. Você não sente aquilo como um peso, né? Não é um peso. Não tem que colocar máscara nenhuma pra falar com ninguém. Não tem que colocar máscara nenhuma. Entendi. É super leve. Saquei. Dessa forma. Animal. Muito obrigado. Adorei nosso papo. Obrigada, eu valeu. ficaria mais 1 hora conversando aqui. A gente com certeza estourou o nosso tempo oficial, mas dane-se, porque o tempo é o que eu gostei do que você falou a respeito do conteúdo, né? Não precisa ser um vídeo de 1 minuto. Também não precisa seguir a regra dos 25 ou 30 minutos daqui. Às vezes a gente passa um pouquinho, desde que esteja legal, né? Show, você gostou? Show. Amei estar aqui com você, com a sua equipe. Muito obrigada pelo convite. Obrigado. Me senti super honrada de estar aqui. Show de bola. Tá sempre convidada. Eu tenho uma impressão de que esse vai ser um dos conteúdos que vai ter mais comentários. Tomara, hein, galera? Comenta aí. Então, deixa eu deixar um call to action pro comentário. Faz o call to action. Comenta aí. Se você gostou, coloca gostei. Ótimo. Segue a gente no Spotify para conseguir sempre esses conteúdos e também no YouTube. E é isso. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.